Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Nós vamos falar hoje sobre o exemplo de Cismel Sgligo. É um nome difícil de falar, mas porque não é português, né? É uma expiação terrestre contida no livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Meu nome é Tereza Cristina Eloy. Sou trabalhadora voluntária do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, e juntos vamos estudar o depoimento desse irmão que veio através do livro codificado por Allan Kardec, editado pelos Espíritos da Verdade, os Espíritos de Luz, amigos, que vem nos esclarecer os ensinamentos que Jesus não pôde ensinar naquela época, porque as pessoas não iam compreender. Então, Allan Kardec, com os médios, codificaram as mensagens belíssimas, que uma delas nós vamos estudar hoje. Então, que possamos mentalizar o Mestre Jesus, nossa mentora Alta de Souza, nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, para que juntos possamos aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Então, elevemos nosso pensamento e vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa mentora Alta de Souza, por esses momentos que vamos passar juntos. Divino e amado Mestre Jesus, agradecemos por tudo que tem nos dado, pela paciência dos irmãos espirituais que têm conosco, principalmente nossa mentora Alta de Souza e os trabalhadores da Casa Alta de Souza. Que possamos juntos compreender esses ensinamentos e pô-los em práticas, trazendo paz, equilíbrio, conforto aos nossos espíritos e a esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor, que será o nosso planeta, que passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que depende de nós, da nossa reforma íntima. Que a tua luz, Jesus, esteja com todos nós. Traz conforto a todos que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, nesses países em conflitos, que possamos restabelecer a atmosfera desse planeta para que ele seja um planeta de luz e de amor. Assim seja. Então, nós vamos abordar esse tema de expiações terrestres com nosso irmão Cismel Sgligo, Ele era um pobre israelita que vivia na cidade de Vilna, na França. Faleceu em maio de 1865. Durante 30 anos ele mendicou com a salva nas mãos. O que ele dizia? Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Então, toda vez que ele ia pedir, esmolar, ele falava isso. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por sua peregrinação na terra, ele juntou 90 mil rublos, mas não guardou nada para si. Ele distribuía com os pobres. Ele aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que ele dava quando ele pedia esmola. À noite, ele, em vez de descansar, ele ia trabalhar. Ele preparava um rapé que ele vendia para o seu sustento, para suas necessidades, e o que lhe sobrava ainda do que ele vendia, ele provia as necessidades dos pobres. Foi sozinho no mundo. No entanto, quando ele faleceu, não foi sozinho para o seu último descanso. Ele foi acompanhado por grande parte da população. E nesse dia a cidade de Vilna fechou as suas portas, os seus armazéns, tudo foi fechado. Então essa história de vida de Cismel foi relatada na Sociedade de Paris em 15 de junho de 1865. Então foi feita a evocação dele, e ele chegou muito feliz, agradecendo pelo interesse, porque ele era apenas um pobre mendigo, e queria toda a satisfação de responder todas as perguntas que fizessem para ele.
E fizeram a primeira pergunta, dizendo a ele que receberam uma carta, né, Sociedade de Vilna, e deu conhecimento da particularidade da sua vida, o que ele fazia. Como mendigo, né, como pobre, ele mendigava para os pobres. E ele pediu o quê? Para ele relatar e dizer a sua posição espiritual. Qual foi as causas que determinaram o gênero da vida que ele teve naquela encarnação. Aí ele começa a relatar, né? Ele dá vários depoimentos. O primeiro deles, que ele diz que vai conceder ao espírito a responder, né, a opinião, o pensamento dele, sobre a personalidade dele, mas que ele não era lá essas coisas não, né? Que a pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Quer dizer, o bem, ele exalta, né? Chama atenção também. Ele dá exemplo e, através dos seus exemplos, muitas pessoas se comoveram e ajudaram ele também nessa tarefa que ele tinha a cumprir. Então foi feita a pergunta a ele, né? E ele, sobre a vida dele, e ele disse que ia responder, porque ele sabia que o pessoal não estava perguntando por curiosidade, sim no intuito de ampliar o ensino. E que ele ia explicar quais foram as causas que determinaram a última encarnação. Então ele começa a relatar. Então ele começou a relatar sobre a sua vida, né? Que ele tinha sua vida anterior. Ele disse que tinha sido um rei, né? Tinha o título de rei ou um príncipe soberano. E dentro da esfera do domínio dele, do poder dele, que era, ele sabia que era limitado hoje, agora, né? Porque na época ele não sabia. Ele era assim o absoluto dos seus vassalos. Ele governava eles com tirania. Ele era um algoz, era muito mau. Ele tinha um caráter impetuoso, violento, e além de avaro, ele era sensual, né? Usava a sensualidade dele para fazer aquelas devassidões, né? Então ele abusava dos oprimidos, do fraco, subordinava seus empregados a trabalhos e dores de serviços para suas próprias paixões. E além disso, ele impunha um imposto que chamava o dízimo do produto da medicidade. Quer dizer, hoje em dia nós pagamos imposto aos nossos governos. E naquela época, os vassalos, os pobres, os que dependiam dos reis, né, eles pagavam uma taxa àquele rei. Só que ele era muito impiedoso, ele cobrava demais e ninguém podia acumular esses bens, porque se sobrasse algum aí, ele não deixava que repassasse para outros mendigos, para outros parentes seus que necessitavam. Então, ele diz, em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. Os sofrimentos horrorosos, ele acabou de perder a vida. Então, ele compreendia hoje que pela maldade que ele fez, né, pelos horrores que ele praticou, ele perdeu aquela encarnação. E, e hoje em dia ele não tinha mesmo modo de pensar. E ele continua dizendo que, como espírito, permaneceu na erradicidade durante 3 séculos e meio, quer dizer, 350 anos na erradicidade. E quando foi no final desse tempo, ele compreendeu qual a razão de ser da reencarnação dele, né? Que não tinha seguido dos seus meios grosseiros, dos seus sentidos grosseiros, mas ele teve, né, através das preces, da resignação, dos pesares e a permissão para sofrer os mesmos males que ele infligiu aos seus vassalos. Então ele teve a permissão, né, porque Deus concedeu para ele, através do seu livre-arbítrio, ele pediu isso.
porque ele teve graça, e ele diz que agradece a assistência dos bons espíritos, porque ele persistiu no bem, e é grato a esses espíritos amigos que o ajudaram. Então, finalmente, ele diz que preencheu a existência de abnegação e caridade e resgatou as faltas da outra, que foi cruel e injusta. Ele nasceu de uma família pobre, né? Cedo ficou órfão de mãe, e o pai que o abandonou, numa idade que ainda era incapaz de se sustentar. Ele diz que viveu sozinho, sem amor, sem afeição. E desde o início, ele vivenciou a brutalidade que ele exercia para os outros. Foi isso quando ele pediu a Deus uma nova oportunidade de ele passar por tudo que fez os outros passarem. Eu vou ler um trechinho das palavras dele. Ele diz assim: dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso, a qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor de minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderia ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilham. Vejam a resignação dele, a confiança. Ele pediu para passar por isso e tinha confiança na espiritualidade amiga, que ele estava resgatando as dívidas do passado. Tudo que ele fez os outros sofrer, ele estava passando, mas com humildade, com resignação, né? E mesmo ele fazendo isso para os outros, se sacrificando a sua própria vida. Aí, continuando ele falando, a Sociedade Espírita fez outra pergunta a ele, dizendo assim: tende a bondade de dizer-nos em que constituiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou? Quer dizer, a expiação dele quando ele foi rei, né? A contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dize-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Aí ele responde, né, que essa pergunta desperta nele muitas recordações dolorosas, que ele sofreu muito, né? Mas que não lamente porque ele sofreu. E ele diz assim: quereis saber a natureza de minha expiação? Pois foi horrível, foi terrível a minha expiação. Ele foi carrasco com todos os bons sentimentos. Ficou por muito tempo preso pelo perispírito ao corpo, sofrendo um desgaste do corpo até que se completasse. Viu-se sendo corroído pelos vermes, o que o torturava, até que ele foi liberto, né? Mas esse não foi o sofrimento pior, né? Ele preso ali até que o corpo se decompôs. O que torturava mais a ele foi as cobranças, né? Foi o espiritual, o moral, foi muito mais longo. Ele foi colocado na presença de todas as vítimas dele. E, periodicamente, ele era levado, constrangido por uma força, a rever todo o passado, todo o mal que ele tinha feito, física e moralmente, todas as dores que no passado ele fez as outras pessoas sofrerem. Aí ele diz assim: ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal, né? Então, ele diz que aí tem um resumo, né,
que durante 3 séculos e meio que ele ficou na cidade, até que Deus, compadecido da sua dor e tocado pelo seu arrependimento, não é? Que nós temos que nos arrepender, Deus vê isso, tudo ele vê, foi solicitado pelos que o assistiam, os amigos espirituais, que permitisse uma nova encarnação, que nós já fomos, que a sociedade já sabia, né? Na época que ele foi mendigo. Então ele diz que passou por tudo isso, se arrependeu e com a ajuda dos amigos espirituais, ele teve uma nova oportunidade. E continuando na reunião espírita, foi feita mais uma pergunta a ele, né? Ele passou um longo tempo dando seu depoimento. Então perguntaram a ele: algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Aí ele diz que não fez por si só, né? Que ele ouviu o conselho dos seus guias, né? Porque a religião israelita era uma pequena humilhação a mais que ele precisava passar pela humilhação para ser exaltado, não é isso? Visto que em muitos países os encarnados menosprezam os judeus, principalmente naquela época. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época os judeus foram muito perseguidos. E principalmente os judeus mendicantes. Aí perguntam para ele: na terra, com que idade começaste a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercerdes tão abnegamente a caridade, tereis a intuição das causas que a isso vos dispunha? Aí ele começa a relatar que os pais deles eram pobres, mas eram inteligentes, mas eram ávaros, né? Eram pirangueiros. Moço ainda, ele foi privado da afeição da mãe, que a mãe morreu quando ele era criança ainda. Ele não teve os carinhos da mãe. A perda causou muito sofrimento para ele, principalmente porque o pai era muito avaro e queria muito ganhar dinheiro, nem ligava para ele, né? Abandonou ele por completo. E ele tinha outros irmãos mais velhos que ele, e esses irmãos também nem pareciam perceber-se das suas mágoas. Então ele ficou sozinho, desprezado, sem ajuda do pai, sem ajuda dos irmãos. Então apareceu outro judeu que se ofereceu para lhe ajudar, mas não com caridade. Ele queria uma pessoa para trabalhar para ele, que pagasse pouco, explorasse. Então foi o que esse judeu fez, né? Levou ele para a casa dele, ensinou ele o ofício do trabalho, mas explorava ele até extenuar suas forças. Mas ele foi crescendo e com isso ele se libertou desse jugo desse judeu e começou a trabalhar por conta própria. Mas na memória dele ainda, né, gravada na memória, ele lamentava a perda do amor e do zelo da mãe dele, que ele não teve. E dentro de alguns meses, os irmãos também morreram e deixaram órfãos, né? Deixaram sobrinhos para ele. E ele decidiu tomar conta dos sobrinhos para que ele não passasse pelo que passou na sua juventude, que eles não sofressem como ele sofreu. Então ele procurou ajudar, né, os sobrinhos, as crianças pobres, mas o que ele trabalhava não era suficiente, né? Ele produzia rapé para o seu sustento e não sobrava dinheiro para ajudar os sobrinhos dele. Então ele observou que Deus, né, não, não proporcionou a ele que ele visse o resultado, a consolação dos seus esforços, porque as crianças não queriam só a companhia do tio, eles necessitavam da presença da mãe e resolveram ir embora também, deixaram ele sozinho. Então ele observou, né, que as mães trabalhavam muito, né, mães pobres, para sustento o seu sustento, os seus filhos, que impunham privações que levavam à morte, legando ao mundo seus filhos órfãos aos tormentos que ele mesmo sofrera. Então, ele observava essas mães, observava esses órfãos, então ele resolveu
ajudá-los através da mendicância, porque o salário dele, o dinheiro que ele fazia, o rapé não dava nem para o sustento, mal dava para o sustento dele, quanto mais para ajudar as outras pessoas. Mas ele, quando pediu a Deus a nova oportunidade, ele veio com a intenção de resgatar os débitos do passado, ajudar aqueles que ele infligiu a dor, o sofrimento através da mendicância. Então ele ia se fazer de mendigo para ajudar aqueles que ele no passado fizeram sofrer. Então, nesse tempo, ele já contava com 30 anos, era saudável, vigoroso, e as pessoas observavam que ele vivia pedir, né? Para as viúvas, para os órfãos, e logo no começo acharam estranho, né? Um homem tão forte, tão saudável pedir, e criticavam. Mas quando viram, né, os seus primeiros passos a suportar esse deprimente, as humilhações, mas quando certificaram que ele distribuía aos pobres o que recebia, que ajudava ainda com as sobras dos seus trabalhos, então deixaram e ele mendigar e ele foi grato por isso. Então ele viveu durante 60 anos e 60 e alguns anos. Então jamais deixou de atender à tarefa que ele mesmo se impusera, né? Que ele pediu a Deus uma nova reencarnação para auxiliar, através da caridade, da mendicância, ajudar aqueles que necessitavam. Também, então, ele começava, né? E um dia, antes de começar a pedir, ele já tinha isso na mente, que queria ajudar as pessoas. Então, uns dias antes dele começar a pedir, ele ouviu essas palavras: não façais ao outro o que não quiserem que vos faça. Então, surpreendido pelos princípios gerais da moralidade contido nessas poucas palavras, muitas vezes ele pareceu ouvi-las acrescidas dessas outras, mas fazei ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Então ele tinha por auxílio a lembrança da mãe, dos seus próprios sofrimentos e continuou a trilhar na senda da consciência que dizia ser boa. Aí ele conclui a comunicação dele dizendo que foi muito longa, né? Agradece a todos por ouvir o depoimento dele e diz que imperfeito ainda sei, contudo, que o mal só acarreta o mal e, de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Zimmel Isgol. É um nome difícil de pronunciar. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Então, nós vejamos que ele cumpriu com o que ele se propôs a praticar nessa nova encarnação, a resgatar o passado cruel que ele foi quando tinha o poder na mão, quando ele tinha autoridade na mão e não fez nada. Então, com essa nova encarnação, com o auxílio da espiritualidade, com o arrependimento, ele conseguiu resgatar todo o mal que ele tinha feito na outra encarnação, auxiliando aqueles a que ele prejudicou. No Evangelho, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 25, necessidade da encarnação. Então a pergunta é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Será que é isso? Então o Espírito de Verdade responde a Kardec: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Quer dizer, não é um castigo, né? É uma necessidade que nós temos de evolução.
Uns vêm por expiação, outros vêm para evoluir, né? Nem todo mundo vem expiar, mas os que têm débitos no passado vêm com esse propósito de resgatar o passado, o mal que fizeram. Então, São Luís, ele disserta, fala outras coisas, que é muito longo, e conclui: os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do futuro dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retarda sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, São Luís proferiu isso em Paris, em 1859, na Sociedade de Paris, quando Kardec fazia suas perguntas aos espíritos de verdade. Então, veja aí que isso tem tudo a ver com a vida de Simmel. Quando ele foi rei, tinha todo o poder, ele prolongou seu sofrimento. Ele passou 350 anos na erradicidade para compreender, para se arrepender de todo o mal que ele fez. E na outra encarnação, quando ele veio como Simmel, como mendigo, ele teve um desencarne tranquilo. As orações dos amigos, as orações dos que ele ajudou, ele passou para o outro lado feliz, tranquilo. Então vejam, os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Então, quando praticamos o bem, quando fazemos a caridade, quando seguimos os ensinamentos de Jesus, nós nos libertamos do mal que praticamos. E ainda no Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, o item 18, o bem e o mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863, nos diz: bem-aventurados aflitos, os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Foi o que aconteceu com Simmel, né? Ele teve a ocasião de provar sua fé em Deus, teve a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. E quando ele desencarnou, apesar de todo o sofrimento, que ele não se sentia infeliz, ele só sentia saudade da mãe dele, do carinho, mas ele encontrava conforto no auxílio que ele dava aos outros. Então, quando ele desencarnou feliz, né? Por ter completado a sua missão, o seu resgate do passado. O mal que ele tinha feito, ele resgatou como um mendigo. E no Evangelho também, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7 fala sobre o dever e no item 9 sobre a autoridade, né, que Simmel teve quando teve o poder, né, e a autoridade dele, ele tinha o dever de auxiliar os seus vassalos, de orientá-los, de passar os ensinamentos se ele era católico, se ele era cristão, né, de Jesus, se tinha outras religiões, o dos seus profetas. Mas ele não fez isso, ele era ganancioso, ele era mau, ele queria só sensualidade, dinheiro, riqueza, e os outros ele explorava, fazia sofrer. Então, o que é que diz no item 7 do dever? Que é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma brandura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível
diante das suas tentações, que não foi o caso de Simeão. Ele teve as tentações e sucumbiu a elas, na época que ele era rei. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Ele não tinha amor pelos seus semelhantes, muito menos a Deus naquela época. Então ele fazia os outros sofrerem, por isso que ele sofreu tanto na erradicidade e foi punido pelos seus atos algozes. E no item 9, sobre os superiores e inferiores. Como ele tinha o poder, ele era superior. Ele tinha o dever de orientar aqueles que eram seus inferiores. Mas quando ele reencarnou como mendigo, ele era inferior. E ele praticou a sua vida foi toda de retidão, toda no amor, toda na caridade. Então, o que é que diz sobre os superiores e os inferiores? É muito longo, mas eu vou ler só o iniciozinho. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Então, vejam, ele tinha contas a prestar a Deus da sua autoridade. E ele, o que é que ele fez? Ele negligenciou essa oportunidade. A vida dele foi em vão, porque ele só pensou nele, ele era egoísta, só queria o poder, vaidade. E não é assim a vida. Porque não podemos julgar que a vida seja conferida para nos proporcionar o prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito a uma propriedade, como se pensava que era, né? Que os súditos dele, os vassalos eram propriedade dele, ele podia fazer o que mandar, a autoridade. E não é por aí. No livro, o Evangelho, no livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 1, a lei divina ou lei natural, o bem e o mal. Tem as perguntas 629 a 646, estou falando sobre o bem e o mal. Mas a que nos interessa, o nosso assunto, sobre o depoimento de Simeão, a pergunta 643, que diz assim: haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E o Espírito de Verdade responde: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil, na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Então, Simeão, ele foi um homem de bem, né, nessa segunda encarnação dele como mendigo, porque ele foi útil. Ele não tinha necessidade de pedir esmola, porque ele trabalhava e dava para o sustento dele. Mas ele pedia esmola para ajudar os outros, os mais pobres, os humildes, as viúvas. Ajudava as crianças, né, a ter estudo. Então, nós devemos ser útil, né? Devemos ser útil para que nossa evolução, né, se complete. Porque só esperar que as coisas caiam do céu não pode ser. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Tem um ditado que diz: faz a tua parte que o céu te ajudará. Não é esperar que as coisas caiam do céu, não. Então, além de ser caridoso, temos que aproveitar todas as oportunidades de ser útil para o nosso semelhante. Mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Então, sempre que pudermos ser úteis, sejamos, né? Simeão foi útil na sua mendicância. Ele, através da caridade, do amor, ele não tinha necessidade de pedir para ele, porque ele tinha o trabalho dele.
né? Mas ele pedia para os outros. Então, que possamos seguir o exemplo de Simeão nessa encarnação dele, né? E no livro Os Minutos da Sabedoria, na lição 129, tem a mensagem muito interessante para a gente refletir. Diz assim: não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se, não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se um insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Foi que Simeão, né? Ele até falou no início sobre isso. Ele, quando era rei, ele se exaltava e quando desencarnou, ele foi humilhado. E quando ele foi Simeão, na outra encarnação, ele se humilhava pedindo auxílio para os outros. E quando ele desencarnou, ele foi exaltado através da prece, do agradecimento a tantos daqueles que o ajudaram. Então, que possamos refletir sobre os ensinamentos de hoje e que o exemplo de Simeão nos faça compreender como Deus é um Pai bom e justo, sempre nos oferecendo um novo recomeço quando nos arrependemos de nossos erros e pedimos uma nova oportunidade para recomeçarmos um novo caminho que nos levará à luz e ao crescimento espiritual, para que sejamos um dia espíritos puros, segundo a vontade do Pai, que nos criou simples e ignorantes, mas para sermos perfectíveis. E também da nossa reforma íntima, trabalhando no homem velho os nossos erros do passado, transformando a nossa alma através do amor e da caridade para com todos os nossos irmãos. Que possamos refletir sobre esse exemplo de Simeão, né, trabalhando os nossos defeitos, nosso egoísmo, para que possamos ser espíritos laboriosos, bons, justos, como o Pai quer que sejamos. Então, só resta nos agradecer através da prece, para que possamos continuar nessa paz e nessa harmonia. Então, elevemos nosso pensamento a Jesus, a Deus, a nossa irmã Alta de Souza e a espiritualidade amiga. Agradecemos por tudo que recebemos hoje, que possamos pôr em prática esses ensinamentos, que possamos refletir em nosso coração e nossas atitudes a prática do bem e do amor, que trabalhemos os nossos defeitos para que possamos evoluir de encontrar a luz. Derrama teus bálsamos sagrados, Jesus, sobre todos aqueles que estão no ouvir, encarnados e desencarnados, trazendo a luz aos seus lares, paz aos seus familiares. Abriga o coração daqueles que estão sofrendo, nas dores dos leitos, das doenças, nessas guerras, nesses conflitos. Que o homem possa usar o poder em prol dos seus semelhantes. Que ele não perca a oportunidade de ser um trabalhador do Cristo. Que a tua luz esteja com todos nós, hoje, agora e para todo sempre.